Senhor. Capítulo 5 é onde nós vamos ler. Eu quero ler apenas o versículo 39, que ficará como base desta ministração. Todos acharam? Então nós vamos ler. Versículo 39 diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu vou repetir: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Levante bem alto assim a sua mão e peça em oração para que o Senhor fale com a tua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus bendito, soberano, justo, fiel e verdadeiro, a tua santa palavra será, Deus, agora proclamada. Peço que o Senhor fale a cada vida, peço que o Senhor fale a cada coração, peço que esta palavra não saia simplesmente do coração do homem, mas que ela venha do teu coração e ela fale profundamente à tua igreja. Assim, Deus, eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Isso, diga glória a Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: não tenha pressa para ir embora. Amém? Não tenha pressa para ir embora. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui nesta terra, pregando sobre o reino dos céus, curando os enfermos, libertando os cativos, ressuscitando os mortos, sabemos que Ele, o Senhor Jesus, Ele trouxe ensinamentos, mas uma fartura de ensinamentos. Tanto ensinava em suas mensagens, em suas pregações, como ensinava através de sinais, através dos milagres que operava. Mas o Senhor me fez atentar para um dos grandes ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo, Ele trouxe aos seus discípulos naquela época, aproximadamente 2000 anos atrás. Mas o mesmo ensinamento hoje é dirigido a nós. O ensinamento é esse. Ele diz na sua palavra para todas as pessoas examinar as Escrituras. Jesus Cristo, ele tem um interesse muito grande. Tinha naquela época, tem hoje e sempre terá, que o seu povo nesta terra, que o homem nesta terra venha conhecer a fundo a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada nada mais é do que a palavra de Deus escrita. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que nós devemos examinar, não apenas fazer uma leitura rápida, mas examinar as Escrituras. E Ele diz por que nós devemos fazer isso. Ele diz que é porque nas Escrituras nós vamos encontrar a vida eterna. Conforme nós lemos aqui do versículo 39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Nós não vamos encontrar a vida eterna
em qualquer coisa. Nós não vamos encontrar a vida eterna em um livro secular, em uma revista de quadrinho, em um livro de receitas. Nós vamos encontrar a vida eterna nas Escrituras Sagradas. Eis um dos motivos pelo qual o Senhor Jesus, Ele quer que conheçamos as Escrituras, Ele quer que venhamos meditar, Ele quer que venhamos examinar os textos sagrados, porque se eu não examinar as Escrituras, como que eu terei a vida eterna? Sendo que a vida eterna está aqui, nesse livro sagrado. Mas ele diz mais, ele diz que as Escrituras, esse livro sagrado, testifica dele. No versículo continuando, ele diz: e são elas, as Escrituras, que de mim testificam. Escuta, se você quer conhecer Deus, você não tem só que orar. Se você quer conhecer Deus, você não tem só que jejuar. Se você quer conhecer Deus, a vontade de Deus, então você tem que ler as Escrituras. Você tem que fazer conforme o Senhor está dizendo, examinar as Escrituras. Se eu quero conhecer um carro quando o compro, então eu vou ler o manual, vou examinar o manual. Se eu quero conhecer uma comida, sabe, por exemplo, um bolo, uma torta, então eu vou lá na receita e ver os ingredientes, como que se faz. Mas se eu quero conhecer o meu Deus, o Criador dos céus e da terra, eu tenho que examinar a sua palavra, as Escrituras sagradas. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você sabia que muitas pessoas estão descartando esse ensinamento, na verdade ignorando esse ensinamento? Muitas pessoas hoje não estão levando a sério, não estão dando a devida importância para esse ensinamento. Muitas pessoas hoje já não estão utilizando as Escrituras Sagradas, já não estão parando para meditar nas Escrituras ou examinar as Escrituras. E isso é preocupante. Isso é preocupante, irmãos. Isso é muito preocupante, porque isso é uma das coisas que mais o diabo quer, que o homem não conheça as Escrituras, que o homem não examine as Escrituras. Isso é uma das coisas que mais o diabo tenta fazer. Eu não sei se você tem conhecimento do que vou te dizer, mas houve uma época que o povo, ele fazia de tudo para que as pessoas não lessem a Bíblia. Esse povo eram os religiosos. Eles queriam pregar sobre Deus, mas eles queriam pregar apenas o que eles desejavam. Eles queriam pregar apenas algumas coisas que mais lhe interessavam, mas eles não queriam que as pessoas lessem a Bíblia. Muito pelo contrário, eles chegaram a proibir em uma certa época da história que as pessoas lessem a Bíblia. Houve até uma situação em que eles queimavam as Escrituras, e olha que isso vinha por parte dos religiosos. Mas a vontade do Senhor não é essa. A vontade do Senhor sempre foi e será que o seu povo, que a sua igreja, examine as Escrituras. Examine as Escrituras, porque está escrito nas Escrituras nós encontraremos a vida eterna. São nas Escrituras que nós vamos conhecer ao Senhor, porque as Escrituras testificam do Senhor. E um detalhe, não é de agora, isso não é coisa do Novo Testamento. Eu acho lindo o que o Senhor falou para Josué, e eu quero que você acompanhe na sua Bíblia.
No capítulo 1 do profeta Josué, após Moisés morrer, o Senhor, ele chama a Josué e ele dá algumas instruções a Josué, já que ele seria o líder daquele povo, já que ele teria agora a responsabilidade de guiar aquele povo, de conduzir aquele povo até a terra prometida. E aí o Senhor, em suas instruções, ele vai falar algo interessante, muito interessante, muito importante, e algo bem semelhante do que o Senhor Jesus fala no Novo Testamento. No capítulo 1, versículo 1, nós começamos a leitura do texto da seguinte maneira: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes dariam. Agora no versículo 7 o Senhor diz: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então o Senhor aqui está dizendo para Josué: Josué, vai para o monte e faz vigílias, porque assim prudentemente serás conduzido. Não, o Senhor não diz isso para Josué. O Senhor está dizendo para Josué: Josué, tu tem que passar mais tempo de joelhos do que de pé. Tu tem que orar muito, Josué, porque assim serás prudentemente conduzidos. Não, o Senhor não fala assim com Josué. O Senhor está dizendo para Josué: Josué, tu tem que jejuar muito. Muito, tu tem que jejuar, mas jejuar muito. Não, o Senhor não fala assim com Josué. O que o Senhor diz para Josué é que ele tem que se esforçar, ter bom ânimo e prudentemente guardar toda a lei que o Senhor revelara a Moisés. Mas o que é a lei? Hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos os livros, os profetas, hoje nós temos o Novo Testamento, hoje nós temos as cartas paulinas, hoje nós temos toda a Bíblia. Naquela época, essa lei eram apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como o Pentateuco. Esse Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Senhor revelou a Moisés. E o Senhor está dizendo para Josué que Josué teria que ter o cuidado de praticar o que estava na lei. Mas veja bem no versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. O Senhor está dizendo que ele deveria meditar. Você vê que até então o Senhor não está dizendo que Josué deve jejuar, deve orar. Não que
descartando isso. Porque quando nós começamos a examinar as Escrituras, nós aprendemos que temos que jejuar, que temos que orar. Só que o que eu estou transmitindo para você é que até então o Senhor não está mandando Josué jejuar. O Senhor não está fazendo com que Josué priorize o jejum ou a oração. O Senhor está fazendo com que Josué venha priorizar a meditação da lei, a leitura da lei. Pastor Josué sabia ler? Eu tenho certeza que sabia. Eu tenho certeza que sabia. Eu não sei se ele estudou em uma escola, eu não sei se ele chegou a se formar, mas que ele sabia ler, ele sabia, porque a leitura das Escrituras não é coisa de hoje. Isso sempre existiu. Deus sempre quis que o seu povo lesse as Escrituras. E outra coisa que eu acho interessante é que o Senhor poderia ter falado para Josué: Josué, olha, eu quero que tu faça assim. Depois o Senhor poderia mais uma vez chegar a Josué e Josué, agora eu quero que tu vá assim. Depois o Senhor poderia chegar para Josué e dizer: Josué, agora eu quero que tu ensine o povo assim. Não. Nem sempre o Senhor falava com o homem boca a boca. Nem sempre o Senhor aparecia na sarça queimando. Não, nem sempre o Senhor usava alguém para dizer: eis que te digo. Não, nem sempre o Senhor falava em visões. Não, o Senhor queria era que ele lesse. O Senhor queria era que ele meditasse. O Senhor queria que ele examinasse. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Medita dia e noite, ou seja, leia, estude de dia e de noite. Não espere que eu venha através de um anjo dizer o que eu quero. Não espere que eu venha através de uma visão dizer o que eu quero. Medita, leia dia e noite, e aí tu vai saber o que é que eu quero de ti. Você está entendendo, irmão? Você está compreendendo? Escute, preste bem atenção. Nós não podemos deixar de lado a leitura da Bíblia Sagrada. A meditação nas Escrituras é algo que sempre o Senhor desejou. É algo que sempre o Senhor quis que o seu povo fizesse. Houve muitos momentos que o Senhor se revelou aos seus servos. Houve muitos momentos que o Senhor usou homens e anjos para falar direto. Ora, vemos isso inúmeras vezes na Bíblia. Quantas vezes o Senhor apareceu para Abraão em anjos, através de anjos conversando? Quantas vezes o Senhor falou com Moisés lá no monte, boca a boca? Ora, quantas vezes nós vemos Deus se manifestando e falando com o seu povo através de visões e sonhos? Mas nem sempre o Senhor faz isso. Na verdade, o Senhor quer que o seu povo venha pagar um preço, reservar um tempo para meditar, para examinar as Escrituras. Escuta, nada substitui a leitura da Bíblia. Nada substitui. Nada, irmãos. Pastor, eu vou para a oração ali e Deus vai falar comigo. Deus vai usar um vaso para falar comigo. Amém.
Deus pode, Deus faz isso. Mas você tem que entender que isso não substitui a leitura da Bíblia. Pastor, eu vou subir um monte e vou fazer uma vigília e Deus vai enviar um anjo para falar comigo. Amém, isso pode acontecer, mas não fique apenas nessa, porque talvez o Senhor não envie um anjo para falar contigo como tu deseja. Talvez o Senhor não use o vaso para falar contigo como tu deseja. E eu digo que em todos os momentos a Bíblia está diante dos teus olhos para tu ler. E quando tu abrir para ler e examinar, tu vai ouvir nitidamente o Senhor falando contigo, pois a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Escuta, o versículo de número 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Você está entendendo o que vai fazer prosperar nossos caminhos? Você está entendendo o que vai prudentemente nos conduzir? Meu irmão, ninguém na terra é capaz de conduzir um homem como a palavra de Deus pode conduzir. Ninguém na terra, nem um manual, nem um livro secular, ninguém na terra é capaz de conduzir um homem como a palavra de Deus pode conduzir. O Senhor está dizendo para Josué: Josué, eu não vou colocar um anjo para conduzir você e o povo. Quem vai fazer isso é o livro da lei, é o que está escrito. Se tu meditar de dia e de noite nesta lei, então tu serás conduzido mais prudentemente e tu prosperarás nesta terra. Eu quero mais uma vez ler o versículo 8 que diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Prudentemente te conduzirás. Ora, eu fui prudentemente conduzido por Deus. Quando eu me converti, quando eu cheguei nos caminhos do Senhor, eu comecei a examinar as Escrituras, a ler a Bíblia Sagrada, a conhecer a palavra do meu Deus, e a mesma começou a me conduzir. E a minha vida foi prosperando, e os meus caminhos foram prosperando. Mas sabe por quê? Porque a palavra de Deus, quando nós lemos, quando nós conhecemos, então nós aprendemos a fazer o que é certo, o que é agradável aos olhos de Deus. E então nós começamos a praticar o que nós lemos, o que nós aprendemos. E aí, meu irmão, não há como os nossos caminhos não prosperarem. Se eu começo a fazer o que está escrito na palavra de Deus, se eu começo a me comportar conforme me ensina os textos sagrados, se eu, conhecendo as Escrituras, começo a aplicar na minha vida o que estou conhecendo, então não há como a minha vida não prosperar, porque eu vou fazer aquilo que a palavra de Deus me ensina, eu vou andar como a palavra de Deus me ensina, eu vou viver segundo a vontade do meu Deus que está aqui na Bíblia, na sua palavra escrita. Então não há como a minha vida não ser bem conduzida, e não há como a minha vida não ser próspera nessa terra. Amém? Ora, como é que eu vou ter uma
serão prudentemente conduzidos. Se eu não quero gastar meu tempo lendo a Bíblia, se eu não quero gastar meu tempo meditando nas Escrituras, bate no ombro de quem está ao teu lado e diga: o Senhor quer que tu leia mais, o Senhor quer que tu medite mais, o Senhor quer que tu examine mais as Escrituras. Amém? Não aceite que a Bíblia seja apenas um instrumento de enfeite na tua casa. Não aceite usar a Bíblia como um amuleto de sorte dentro do teu carro. A Bíblia não é amuleto de sorte. A Bíblia não é um enfeite para colocarmos em algum lugar da nossa casa. A Bíblia fechada, sem ser examinada, ela não vai causar nada na vida de uma pessoa, ela não vai mudar nada na vida de uma pessoa. Mas quando nós a abrimos e passamos a meditar no que nela está escrito, aí a nossa vida começa a mudar. Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não diz que eu sou liberto. Jesus não diz que a minha vida muda. Jesus não diz que eu passo a ser limpo e santificado na oração, no jejum. Não, Jesus diz que eu vou ser liberto. Jesus diz que a minha vida vai mudar. Jesus diz que os demônios pararão de ter domínio sobre minha vida se eu examinar as Escrituras. Examinai as Escrituras e conhecereis a verdade. A verdade é a palavra de Deus. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aleluia. Nós temos que entender que se nós lermos a Bíblia Sagrada, nós temos que compreender que se nós meditarmos nos textos sagrados, nesse livro santo que é a palavra de Deus escrita, não há como a nossa vida não ser transformada, não há como a nossa vida não ser prudentemente conduzida, não há como a nossa vida permanecer a mesma, não há como, a não ser que eu seja apenas um conhecedor. Aprenda e não guarde, e não pratique. Mas se eu tomar para a minha vida o que o Senhor fala para Josué, o que aconteceu na vida de Josué acontecerá na minha vida. Acontecerá na minha vida. O Deus de Josué é o meu Deus hoje. A palavra dirigida para Josué não perdeu a validade. Ela é dirigida hoje para a minha vida. Basta eu tomar posse. Basta eu tomar posse. Se eu examinar as Escrituras, guardar tudo aquilo que aprendo aqui nas Escrituras Sagradas, então a minha vida será próspera, então a minha vida será prudentemente conduzida nesta terra. O interessante é que nós vamos lá para o Salmo de número 1, Salmo de número 1, que lindo que diz aqui, nesse Salmo, Salmo de número 1, que coisa linda escreveu o salmista. Eu acredito que ele estava completamente usado por Deus. O versículo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2 ele vai falar: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você vê algo bem semelhante o que foi falado para Josué. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? De dia e de noite.
Mas o que acontece é que hoje ninguém está meditando nem de dia, que dirá de noite. Se lê um versículo espremido para ir dormir ou quando se levanta. Não serve. Eu vou ver o que Deus quer falar comigo hoje. Abre a Bíblia, um versículo. Não temas, eu sou contigo. Obrigado, Deus. Fecha a Bíblia, pronto. Só um outro dia agora. Nem contexto ela vai ler. Eu vou ver o que Deus tem para mim hoje. Abre a Bíblia. Aí se cai naquele versículo, raça de víboras. Opa, Deus não quer falar comigo hoje. Fecha a Bíblia e guarda. Não funciona assim, irmãos. É examinar. Não é dar uma olhadinha. É meditar. Não é dar uma olhadinha. Você está entendendo? É de dia e de noite. Naquelas horas vagas que nós passamos ali 1 hora, 2 horas no Face. Oh glória. Aquelas horas vagas que nós estamos ali no WhatsApp. Aleluia. Instagram. Pois é, vamos fazer o seguinte, vamos inverter. Ao invés das 2 horas nas redes sociais, eu vou passar meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos ganhar muito mais. Vamos ganhar muito mais. O Senhor quer que a sua igreja leia a sua palavra. Escuta. Uma vez, os saduceus chegaram para Jesus e disseram: ó Jesus, é o seguinte. Houve uma mulher que ela se casou. O marido morreu, não deu filho para ela. Seu irmão a tomou como esposa. Mas seu irmão morreu. Depois o outro, o terceiro, e ele morreu. Meu Deus, eu não queria me casar com uma mulher dessa, nunca na vida. Todos que chegaram perto dela morreram. Só Jesus na causa. Senhor, foram 7 que morreram. Aí por fim ela morreu também. Na ressurreição, me diga uma coisa: de quem ela será esposa? Aí o que Jesus fala para os saduceus? O que Jesus diz para aquele povo? Jesus diz assim, ó: errais, não conhecendo as Escrituras. Errais, não conhecendo as Escrituras. Vocês me fazem esta pergunta porque não conhecem as Escrituras. Se vocês conhecessem as Escrituras, se vocês meditassem nas Escrituras, então saberiam que na ressurreição não haverá casamento, não haverá sexo, não haverá o masculino e o feminino, não haverá isso. Vocês erram por não conhecer as Escrituras. A mesma coisa acontece hoje. O povo de Deus tem errado muito por não conhecer as Escrituras. O povo de Deus hoje tem dúvidas de coisas que não causam dúvida. É só ler, é só meditar. Ah, pastor, mas eu não queria perder tanto tempo lendo. Eu prefiro fazer uma pergunta, dar uma pesquisadinha na internet. O que acontece é que nem sempre as pesquisas que são feitas na internet estão corretas, estão de acordo com as Escrituras, e nem sempre a pessoa a quem você vai perguntar vai dar a resposta correta de acordo com as Escrituras. Escute, você tem que gastar o teu tempo lendo as Escrituras, meditando nas Escrituras, para que você não seja enganado como heresias, para que você não pereça nos enganos deste mundo. Nós temos que aprender. Se uma pessoa traz uma profecia para mim, então eu vou me basear em quê? Para saber se aquela profecia vem de Deus. Eu vou me basear aqui, ó. Se a profecia está de acordo com a vontade do meu Deus, que é revelada na Bíblia, então ela veio de Deus. Outro dia eu estava no monte com um obreiro, 2 obreiros. Chegou uma pessoa, perguntou: posso ficar aqui com você? Eu disse: pode. Começamos a oração e esse camarada chegou para um dos obreiros que estava comigo
disse: eis que eu te digo, Deus está providenciando a tua varoa. O detalhe era que o obreiro era casado. E aí, meu irmão, Deus está providenciando a varoa, mas eu sou casado. Será que Deus vai matar a minha esposa para me dar varoa? Será que eu vou ter que me divorciar para ficar com essa, já que é Deus que está preparando? Não. As Escrituras dizem que o casamento é um. É para viver até que a morte separe. Então eu tenho que descartar aquela profecia, porque as Escrituras falam contrário àquela profecia. Pastor, sabe que eu era dizimista, mas aí eu fui dar uma olhadinha na internet e eu vi um pastor dizendo que isso era bobagem, que eu não devo mais ser dizimista, que isso é coisa do passado. E aí, pastor, deixei de ser dizimista? Pois é. Só que a palavra de Deus fala o que a respeito do assunto? O que a palavra de Deus fala a respeito do assunto? É que o dízimo não é mais válido, não é mais necessário. É que a obra de Deus não precisa mais de recursos, de oferta. É que a obra de Deus, ao invés dos dízimos e ofertas, tem que ser sustentada por bazar, por comércio na porta do templo? Não, mas sim pelos dízimos e as ofertas. Então nós temos que entender, se não conhecermos as Escrituras, nós vamos estar errando igual os saduceus naquela época. Nós vamos estar errando igual os saduceus naquela época. Eu tenho que examinar as Escrituras, ela ensina a vontade de Deus para mim, ela fala do meu Deus para mim, ela me faz conhecer a fundo o meu Deus, e nela eu encontro a salvação, a vida eterna. Amém? Mas sabe o que está escrito aqui ainda no versículo 2? Salmo de número 1, versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Escuta, veja a comparação que a palavra de Deus faz. Veja a comparação. Diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Quem já viu uma árvore plantada junto a ribeiros de águas? É sempre verde, é ou não é? Suas raízes estão conectadas com a água. No verão, no inverno, ela está sempre verde. Chega a estação de produzir aquele determinado fruto, você pode contar com aquele fruto, não vai faltar o fruto. Ela vai florar, ela vai ter o fruto na sua estação própria, ela vai estar sempre bem viva, bem bonita, porque ela está junto às águas. Junto às águas, assim seremos, se nós estivermos juntos a essa palavra. Seremos como esta árvore plantada junto às águas. Diz mais, versículo 3: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Mais uma vez fala de prosperidade. Tudo quanto fizer prosperará. Ora, claro, porque tudo que eu for fazer, eu vou fazer de acordo com o que eu aprendi aqui. Então é claro que vai prosperar. Tudo que eu for fazer, eu vou fazer pautado na palavra de Deus. É claro que prosperará. Amém, pessoal? Evidentemente que eu vou prosperar. A palavra de Deus, ela vai me fazer prosperar. Agora, se eu não conheço,
se eu não medito, se eu não examino a palavra, então eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Eu vou estar de acordo com o quê? Se sequer conheço a palavra, eu vou estar de acordo com o que fulano diz? Eu vou estar fazendo conforme fulano ensina? Não, eu tenho que fazer conforme a palavra de Deus me ensina, mas ela só me ensina quando eu leio, ela só me faz aprender quando eu medito nela. Você não aprende inglês se não estudar em um livro de inglês. Você não aprende português se não estudar em um livro de português. Você não aprende matemática se não abrir um livro de matemática para ler, para meditar. Você não vai aprender as coisas de Deus se você não abrir a Bíblia para ler. Você não vai conhecer a Deus se não examinar as Escrituras que testificam dele. Amém, pessoal? Vamos gastar um pouquinho mais de tempo na leitura da Bíblia. Você vai ver como a tua vida vai melhorar. Você vai ver como a tua Bíblia vai prosperar. Você vai ver como a tua Bíblia, a tua vida em todos os sentidos vai dar um grande salto. Amém? Vai ter um crescimento maravilhoso, excelente. Nós voltamos lá para João 5, já vamos finalizar, mas João capítulo 5, onde nós lemos a princípio, nós vemos Jesus falando. Eu quero que esse versículo venha ficar guardado no teu coração, armazenado dentro de você. Versículo de número 39, capítulo 5, versículo 39, Jesus falando: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém. Diga: eu vou examinar as Escrituras. Diga: eu vou meditar, vou me esforçar e estudar esse livro sagrado. Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus.